Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o pensamento a Jesus, amado Mestre, Divino Amigo, e sentir a Sua presença em nossas vidas, sentir os Seus tarefeiros, ombreando conosco o nosso recolhimento desta hora. Convidamos a todos, Senhor, a mergulharmos na suave melodia da música, no encantamento que a natureza nos traz, nas vibrações suaves que nos chegam, qual se o nosso ambiente estivesse ornamentado de pequenas flores suaves que exalam aromas sublimes. E neste estado íntimo, Senhor, de enlevo e paz, queremos pedir aos nossos irmãos em humanidade, Senhor, que as caravanas socorristas continuem na tarefa árdua de socorrer e amparar a multidão dos aflitos. Nesta hora, Jesus, sê conosco através dos seus mensageiros, para que possamos receber as sábias intuições de que tanto somos necessitados, o amparo à nossa pequenez e o reconforto aos nossos corações, nos incentivando a servir em seu nome, Senhor, hoje e sempre. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o cristão pelas suas obras. Não se colhem uvas dos espinheiros. Meus irmãos, distanciai-vos daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O Divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão: aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse capítulo tem conduzido o nosso pensamento a refletirmos sobre as ilusões que trazemos sobre nós mesmos, de que estamos construindo obras ou que os trabalhos a nós confiados sejam suficientes para que nós atinjamos o nosso objetivo reencarnatório. Os amigos espirituais estão nos incentivando a refletirmos mais profundamente do que a verdadeira obra para o espírito, lembrando que a obra é a construção de nós mesmos. A obra é um estado de purificação íntima pela aquisição do bem constante, pela prática de virtudes espirituais que estabilizam o nosso espírito. E nós poderíamos figurativamente dizer que construir a obra é o mesmo que construir o reino de Deus em nós, porque a obra são leis que são experienciadas e formam a nossa construção íntima. Então, nesse sentido, nós estamos sendo levados a concluir com mais maturidade sobre nós mesmos. Porque todos nós nos iludimos de que ações externas geram obras. Se isso não fosse um fato,
os amigos espirituais não insistiriam tanto em que a gente pudesse rever esse conceito verdadeiramente. Todos os nossos atos geram consequência, os atos felizes e os atos menos felizes. E quando recebemos a consequência dos atos menos felizes, nós nos injuriamos, nós nos indignamos, porque desconhecemos que aquele estado enfermiço que eu me encontro foi espinheiro plantado pelas minhas próprias mãos. Nós precisamos ter claro isso, para poder saber em que ponto eu vou reverter o meu sofrimento. Do contrário, eu vou atribuir o meu sofrimento às questões do mundo, às pessoas, às circunstâncias reencarnatórias. E enquanto esse estado de maturidade persistir em nós, nós não estaremos na construção. Então, ontem nos foi falado que ora nós estamos na luz, ora estamos na sombra. Ora estamos no bem, ora estamos no mal. Sem querer ser maniqueísta, mas dizendo que nós ainda temos uma oscilação. A oscilação para o bem ou para o mal está na direta proporção das nossas aquisições morais. Ora, o espírito que tem muito trabalho, mas menos aquisições morais, ele vai oscilar. Ele vai ser mais invigilante, ele vai ser mais fragilizado, ele vai questionar mais, porque ele pode estar pleno de afazeres, sem obras. E é isso que os espíritos estão nos dizendo. O Emmanuel traz uma lição no livro Rumo Certo, que vai falar um pouco sobre essa nossa ambivalência, né? Que chama Dentre os Obreiros. É no livro Rumo Certo. Obreiros são os que obram, que trabalham. Então, dentre os trabalhadores de uma causa ou de uma casa, dos obreiros que se te fizeram colaboradores e amigos no campo do bem, conhecerá muitos deles na condição de representantes de diversas faixas da evolução humana. Como nós temos uma diversidade, cada qual de nós está numa faixa evolutiva. Então ele coloca assim alguns perfis que talvez a gente se enquadre ou já se enquadrou um dia de alguma forma. Aqueles que começam entusiasticamente na trilha da obra, lançando arrojados planos de ação. Então chegam na casa com aquele gás, com aquela motivação e fazem sugestões e estão assim motivados e abandonam o apostolado nos alicerces, sem nem ter erguido o primeiro tijolo, com receio do sacrifício. Essa palavra nós temos falado inúmeras vezes, o sacrifício dos interesses pessoais. Quando isso não é pronto no espírito, o quinhão que lhe é dado construir intimamente é proporcional à sua fragilidade e não à obra coletiva, onde ele quer vir a ser um contribuidor, mas muitas vezes ele teme o sacrifício. Um outro grupo de espíritos chegam otimistas, louvando as perspectivas de trabalho, se oferecendo a qualquer tipo de trabalho, mas deixam a tarefa assim que observam a complexidade e a extensão. Nós temos desenvolvido um pensamento nos evangelhos de que recebemos talentos, óbulos da misericórdia de Deus, oportunidades de ajuste com a lei. Essas circunstâncias reencarnatórias não são verdadeiramente sentidas por nós. Por isso nós nos queixamos das atribuições mínimas que sejam a nós conferidas. E tão logo passe o entusiasmo, tão logo passe o otimismo, tão logo a realidade se apresente àquele espírito, ele começa a desistir, a abandonar,
a se queixar, a querer sair, porque não compreendeu que é uma oportunidade. Então, os espíritos começam a queixar-se, acham que estão sozinhos, que não são valorizados. E essas formas imaturas e pueris que ainda existem em todos nós, faz com que a gente interrompa a construção da obra. Então, naquele momento que aquele pensamento te toma e aquilo perdura um tempo enorme, aquele momento você paralisou. Depois a pessoa retoma, com maiores dificuldades. Tanto isso é fato que quando alguém às vezes se ausenta por um tempo muito grande da casa espírita e depois retoma, essa pessoa terá muita dificuldade de entrar na sintonia do conjunto, porque era dado a ela a oportunidade de construir junto e, pela imaturidade, pela instabilidade, nós vamos ficando, ora na luz, ora na sombra. Há aqueles que muitas vezes estão num território de muita instabilidade interna e que transparece no serviço. Os espíritos têm nos mostrado que a estabilidade, Emmanuel falou ontem em estabilidade moral, nós poderíamos dizer a estabilidade emocional, ela é diretamente relacionada às construções de valores que aquele espírito possui, como sendo a base do seu próprio equilíbrio. Então, os obreiros de Jesus, que nós queremos vir a ser, precisam ser aqueles espíritos que tenham entender o significado da oportunidade que nos chega. E deixam a crítica, ou a lamentação, ou a insatisfação, ou tudo aquilo que é próprio de nós ainda, e se tornam aqueles espíritos que conhecem a importância da paz de espírito, não se arredam da empreitada de jeito nenhum que lhes coube, prosseguindo no desempenho dos deveres que abraçaram, ainda mesmo que isso lhes cause o pão amassado com lágrimas. Então nós, por nos faltar a humildade, nós perdemos muitas oportunidades de trabalho. Estas não voltam mais. Teremos outras, com agravantes, mas aquelas não voltam mais. Você pode estar naquela atividade, mas não é a obra. Eu fazia aquilo, quero voltar a fazer. Fará aquilo, fará. Externamente, vai se comportar. Mas a obra que exigia um empenho, que exigia abrir mão dos seus chamamentos do mundo, que exigia renúncia e gratidão eterna por aquela oportunidade, aquela nos será tirada. É o capítulo que diz isso. Muitos são os chamados, poucos se fazem escolhidos. Porque não é Deus quem nos retira, somos nós mesmos que abrimos mão. E aquilo se perderá verdadeiramente. E aí vem uma angústia muito grande de nós não sabermos onde é o nosso lugar, o que devemos mesmo fazer, o que nos cabe realizar, né? Entre construções bem sólidas no nosso íntimo. Ontem nós sugerimos que pudéssemos ler e refletir na questão 1009, em que Kardec pergunta ao Espírito de Verdade se as penas são eternas. E obviamente que ele destaca alguns espíritos para responder essa questão. E quando nós lemos todo esse texto, que é bem longo, nós vamos chegando à conclusão que, por mais que nós erremos, por mais que nós possamos cometer crimes e sermos perversos, sempre haverá misericórdia divina
a nos socorrer, nos dando oportunidade de reparação, de nos colocarmos novamente no caminho, porque definitivamente não existe pena eterna. E que tudo isso que foi trazido e alimentado no nosso campo mental, por nós mesmos e por aqueles que nos cercavam, cheios de ignorância, de que existia um inferno a queimar para sempre as almas culpadas, os Espíritos do Senhor vêm nos dizer que isto não corresponde à verdade, não corresponde ao bem e ao amor de Deus. Então, por mais que nós erremos, sempre teremos chances de reajuste, do realinhamento com as leis divinas. Então saber disso é extremamente consolador. Extremamente. Mas, no momento que nós nos encontramos, século 21, mais de 2000 anos da vinda de Jesus, nós não estamos no momento de perpetuarmos as nossas dificuldades simplesmente por sabermos que a misericórdia divina vai nos socorrer. E que nós podemos errar eternamente, que sempre haverá solução para nós. Esse, definitivamente, não é mais o nosso momento. Nós estamos sendo convidados à construção da obra divina em nós, do reino de Deus em nós. Então, esse entendimento, para que nós possamos começar esse processo, é absolutamente necessário que nós possamos tomar uma decisão na nossa intimidade de estancar de maneira definitiva o mal em nós. Esse é o nosso momento. Os Espíritos estão trazendo para nós esse conteúdo de obra, porque vai chegar um momento que nós vamos dizer para nós mesmos: daqui para frente, a minha obra é a obra do bem. E eu não vou mais ficar entre essas duas vertentes, entre ora bem, ora mal, ora mais bem, e perpetuando para mim situações de reparações infinitas. Então esse momento é um momento de tomada de consciência, em que nós vamos estabelecer uma vigilância no pensamento e rejeitar de forma absoluta todo e qualquer pensamento contrário ao bem, toda e qualquer emoção contrária ao bem, para que essa obra nossa daqui para frente seja a obra do cristão. Então nós trouxemos um texto do Consolador, porque nós vamos ter que nos convencer muito, para interromper definitivamente esse vício mental de estabelecermos, dias após dias, vinculações no mal. Então, nós trouxemos uma questão do Consolador de Emmanuel, que diz assim: se o determinismo divino é o bem, quem criou o mal? É a pergunta 135. Aí ele responde assim: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor
para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de suas ações contrárias a essas leis, efetuando, deste modo, uma intervenção indébita na harmonia divina. Então, quando eu penso o mal sobre alguém, quando eu elaboro uma estratégia de mal sobre alguma coisa, eu estou revelando que estou estruturando o meu proceder na minha fragilidade. Emmanuel está trazendo para nós assim, o que é o mal em nós? O que é o mal em nós? O mal é a fragilidade que nós carregamos. E essa fragilidade, ela existe em função de quê? Da ausência dos valores morais. Da ausência, se nós que trabalhamos aqui muito tempo, os ramos da videira, um ramo muito fininho, ele é frágil. E ele é frágil por quê? Um ramo bem fininho de uma árvore, ele é frágil. É frágil por quê? Porque ele recebe pouca seiva. Porque o tronco, ele é tronco e ele é largo, por quê? Porque ali se conserva a grande quantidade de seiva. Então, quando nós vamos entendendo que nós praticamos o mal, porque somos ramos finíssimos, porque nos alimentamos de quase nada da seiva divina. E aí estruturamos o nosso viver em cima desta fragilidade. Só que esta fragilidade que gera o mal em nós, ela traz para nós ainda fragilidades maiores. Porque quando nós estamos estabelecendo as nossas obras nesse mal, nessa fragilidade, nós vamos ficando cada vez mais inseguros, cada vez mais medrosos, cada vez mais perdidos, mesmo que às vistas dos outros somos uma fortaleza do mundo. Mas na hora que a doença chega, a gente quer desmaiar. Na hora que o problema chega, a gente quer se suicidar. Na hora que vem o enfrentamento, a gente quer sair correndo. Por quê? Porque habituados a ficar nesta fragilidade, desse ramo que não se alimenta da seiva divina, nós vamos estruturando um viver que é incoerente, incompatível com as leis divinas. E até quando nós vamos estabelecer o nosso viver na fragilidade? Se eu enxergar, se quando alguém me ofende, se quando alguém me enfrenta, se quando alguém me calunia, eu enxergar um ramo frágil, que um sopro de adversidade quebra, se eu enxergar o meu irmão como isso, eu sou capaz de ampará-lo.
Porque eu não quero que o galho quebre, mesmo que ele seja frágil. Se eu enxergar que aquele mal do outro é fragilidade, eu passo a ter um outro olhar para com ele, muito diferente. E se eu enxergar que eu estou falando mal de você porque eu sou frágil, porque eu ainda não tenho uma estrutura do bem, porque eu não tenho uma estrutura da bondade, porque eu não tenho uma estrutura que me mantenha alinhada com as leis divinas, e ora eu estou para lá, ora eu estou para cá, se eu compreender isso, eu tenho muito mais chance de quê? De construir a obra no bem. Nós estamos numa pandemia, todo espírito que está morrendo de medo, ele é um frágil, ele é um espírito frágil, sem construções, sem as reais construções. Por que que ele está frágil? Porque não está se alimentando dessa seiva, não fez uma determinação íntima, na sua intimidade, de estruturar esse bem que nos fortalece. Qualquer sintoma de medo, seja lá do que for, revela uma falta de construção de valores. Porque eu penso que nesse momento eu pensar mal de tal pessoa não me fragiliza. Eu penso isso. Só que eu estou equivocada. Porque o próprio pensamento no mal é a incorporação efetiva da fragilidade. Na hora que eu elaboro aquele pensamento, eu já me posiciono numa situação de fragilidade, porque o mal é isso. Por isso que o mal não sabe, mas ele é escravo do bem, como diz Emmanuel. Compreender isso definitivamente e começar a estabelecer um parâmetro de evolução para nós muda completamente o nosso destino. Então há pessoas que você vai conversar, a pessoa explode. O que é aquilo? Não aguenta nada. Não aguenta nada. Não aguenta. Porque ele pode não explodir por fora, mas ele explode por dentro. Porque ele não tem resistência, ele é frágil. Ele não tem construções no bem suficiente para resistir a uma adversidade. E nesse momento da nossa vida, nós estamos sendo convidados a compreender, de uma maneira muito importante, que toda vez que o espírito toma essa consciência, ele começa um viver diferente. Ele começa. Por isso que não houve na Terra um espírito capaz de desorganizar ou chatear ou movimentar de maneira contrária ao bem Jesus. Porque Jesus tinha resistência absoluta à fragilidade humana. Porque ele era a expressão máxima dos valores. Então, quando ele está diante de Pilatos, ameaçado de perder o corpo, e Pilatos pergunta o que é a verdade, ele se cala.
mesmo sabendo que aquilo significaria a via cruz. Então nós estamos nesse momento de tomar uma decisão, tempo de decisão. Em mim o mal não encontra mais morada, porque chegou o tempo de eu me tornar um espírito fortalecido pelos valores que eu já possuo e com aqueles que eu quero construir. E quando nós estamos nessa condição evolutiva que nós nos encontramos, nós temos que entender que as pessoas que praticam o mal deliberado ao nosso redor, ao nosso lado, são os instrumentos que nós necessitamos para aprendermos a resistir ao mal. Ele vem com o mal dele e eu não entro naquele mar. Eu permaneço na praia. As ondas até chegam no pé, mas a gente sacode a poeira e prossegue em direção contrária. Se eu não tiver o contato com o mal que vem do outro, que é a sua fragilidade, eu não adquiro de maneira nenhuma resistência a esse mal. E aí eu vou entender que o mal do outro é um bem para mim. Porque você me atenta e eu não cedo. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigada, porque nos encontramos em seu nome, desejosos de estabelecer em nossa intimidade a obra do bem, a obra do cristão. Que nós possamos deixar fluir em nós a seiva do seu amor, Senhor. 1000 vezes obrigada pelas tuas lições de vida eterna. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos convide para estarmos na seara, Senhor. Que nós possamos nos encontrar envolvidos com os bons espíritos que sempre se encontram ao nosso lado, nos estimulando ao bem. Que nós possamos construir no Brasil a nossa obra, nesta pátria amada, com estes irmãos que o Senhor nos convidou a estar, para que nós possamos nos fortalecer no amor, no perdão, na caridade. Envolve, Senhor, todos os espíritos que nos cercam nesse momento, necessitados de prece, de amparo, de esclarecimento. Espíritos desencarnados que vêm à nossa casa, a todas as casas espíritas,
desejosos de receber das tuas mãos, do teu coração, Senhor, as bênçãos de paz e de amor. Socorre, Jesus, nossos irmãos que se encontram nos hospitais, desejosos de amparo, Senhor. Põe as suas mãos delicadas nos seus corações e infunde-os de coragem e de bom ânimo, porque todos nós seremos salvos ante o seu amor, Senhor. Misericórdia para todos nós, ainda pequeninos e frágeis, mas que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, para que tenhamos a coragem de sermos os cristãos que o Senhor nos convida diariamente. Eis aqui, Senhor, os teus trabalhadores, desejosos de estarmos incansáveis na tarefa que o Senhor nos convidou a exercer. Ampara-nos e fortalece-nos hoje e sempre. Obrigado, Mestre.